Ora viva, renovados votos de bom dia. Começa agora mais uma edição do Jornal 7 Dia, a semana em retrospectiva, o espaço que as segundas-feiras traz-lhe a análise daquilo que foram alguns dos principais temas da semana finda. Hoje começamos com o Dia do Antigo Combatente e Veterano da Pátria, que foi celebrado a 15 de janeiro, a passada segunda-feira, e que nos traz então a primeiro mote para aquilo que será a abordagem deste programa. José Guerreiro, bom dia. Bom dia, Silvio. Bom dia, o nosso Mauro Costa, o nosso principal protagonista e amigo dos colegas ouvintes do podcast. Ele é a pessoa que todos estamos sempre à espera, aqueles que não acordam cedo para ouvir esta segunda-feira às 7 da manhã. Os colegas do painel também, todos os ouvintes, abraço para todos, mais uma semana. De facto, comemoramos o Dia do Antigo Combatente da Pátria. O nosso país teve, durante décadas uma guerra civil uma guerra contra o colonialismo. Teve depois também uma guerra contra a agressão externa, aliada à guerra civil, e tem de facto inúmeros combatentes que lutaram nestas causas, né? Alguns morreram, deram as suas vidas, outros estão em idade avançada e em permanência lutando pela pátria, né? Em termos de ideias, em termos de posições. A comemoração do Dia do Antigo Combatente é depois uma primeira e justa homenagem a estes cidadãos, né? E nós próprios, este painel, penso eu, o NALAC, a nossa homenagem a esses combatentes é justo realçar aqui neste programa em que realça este Dia do Antigo Combatente. É comum dizer-se, né, que nem sempre tudo está bem, né, no respeito ao Antigo Combatente. Em primeiro lugar, dizer que o Estado tem dado de facto importância ao longo destes anos a este setor. E esta importância está desde logo refletida na existência de uma estrutura governativa, né, ao longo dos anos, com várias designações, de secretarias de Estado, Ministério, etc. A designação não interessa, mas de facto o Estado tem dado importância, tem colocado na estrutura governativa uma área que atende estes problemas e possíveis soluções desta importante área social, né? Pelo que vamos sabendo, nem sempre tudo corre bem, há um longo caminho a percorrer, né, para garantir as melhores condições de vida para estes antigos combatentes, né? E nós achamos, eu particularmente acho que era muito necessário que fosse dada uma muito maior atenção a estes antigos combatentes. Se houve de facto alguns cidadãos a quem foram propiciadas algumas condições materiais e financeiras ao longo dos anos, e fala-se ao longo dos anos nos oficiais generais que se tornaram empreendedores, ricos e com elevados níveis de vida, o que é facto é que houve outros grossos combatentes que têm clamado por melhores condições, né? Mas no fundo todos lutaram, todos estiveram presentes, todos deram a sua vida, o seu contributo, né? E aí, quando analisamos o que é que falta, não é? Talvez possamos começar por falar que é uma coisa que nem sempre há muita informação sobre qual é o papel da Caixa de Segurança das Forças Armadas, sem cumprir ou não o seu importante papel, não é? Ouviu-se falar de alguns investimentos que não terão corrido tão bem ligados à Caixa das Forças Armadas. Eu lembro-me de uma vasta e rica plantação de laranjas no Lubango, que eu nunca vi em todo o mundo. Eu visitei muitos países, inclusive países com grande desenvolvimento agrícola, inclusive nos países do leste antigamente, mas nunca vi uma extensão de plantação de laranjas tão grande como vi no Lubango, a quem estavam associadas várias fábricas de processamento da fruta, mas que acho que não funcionou muito bem todo este projeto, porque este projeto ligado às Forças Armadas não terá corrido bem, porque não conseguiam vender depois o produto acabado, porque os importadores e o próprio Estado preferiam importar ao exterior, né? Falamos também, houve-se falado também de folhas salariais com trabalhadores fantasmas, né? Em termos de antigos combatentes, né? Que propicia o desvio de verbas do Estado, que o Estado tem disponibilizado para dar melhores remunerações a estes antigos combatentes e, no fundo, depois, com estes antigos combatentes fantasmas já falecidos, etc., que servem para alimentar os bolsos de pessoas de uma minoria, não é? Isto também é muito displicente e muito desfavorável para quem analisa esta causa, não é? Houve também falar de antigos combatentes que, durante a guerra, eram chefes do A ou do B e, posteriormente, sem saber, têm patentes e remunerações muito abaixo dos seus ex-subordinados, né? E há também muitas reclamações nesse sentido.
Né? Talvez haja explicações para isto, né? Porque o outro, se calhar, evoluiu, formou-se, etc, etc, mas, de facto, também há algumas indefinições neste campo das remunerações e das patentes dos antigos combatentes antes da guerra. Acho que há algumas coisas que tem que se fazer para honrar e dar dignidade aos antigos combatentes. Falámos da remuneração mensal mais digna, né? As funções de habitação também, não é? Deviam ser privilegiados na prática, não só nos documentos. O problema dos cuidados de saúde são pessoas que são mais velhas, que deveriam ter, digamos, proteção, seguros de saúde, etc., com mais... eu estou falando deste assunto, não quer dizer que o Estado não tenha pensado nisto. Pensou, só que depois na prática parece que não funciona. Depois os espaços sociais, também para os antigos combatentes, as coisas depois não são executadas, né? Falta também nos estímulos morais, né? Nas comemorações das datas da independência, de uma série de atividades que existem ao longo do ano, comemorações políticas e de Estado, né? Nós vemos os sobas, mas não vemos antigos combatentes. Noutros países, né? E não só nos países ex-socialistas, como se dizia, nós temos nos Estados Unidos, na França, Inglaterra, temos aqueles mais velhos, cheios de medalhas no peito, sentados com dignidade nos palanques do poder. Nós aqui vemos os sobas, não vemos os antigos combatentes. Isso seriam estímulos morais também a dar a essa gente que deu o seu contributo ao longo de muitos anos. A aposta na agricultura, por exemplo, muitos destes antigos combatentes eram agricultores. Né? Há terras que não estão distribuídas, há terras distribuídas hectares e hectares. Há pessoas que, calhar, até foram chefes destes antigos combatentes que não produzem nada na terra, são hectares e hectares nas províncias todas, e estes antigos combatentes que eram camponeses não têm uma terra onde seria dada dignidade para a sua vida. Portanto, em resumo, comemoramos sim o Dia do Antigo Combatente, Grande Pátria, mas isso não basta. Apelamos às compensações materiais, financeiras e morais que são fundamentais para dignificarmos esta importante camada da nossa população. Gustavo da Conceição, falta de facto a verdadeira valorização daquilo que é o antigo combatente e veterano da pátria. Bom dia. Bom dia, caros companheiros de painel. Bom dia também aos ouvintes da LAC a essa hora. Sim, estou em linha com o Zé. E, do ponto de vista desses estímulos morais, nós perdemos uma oportunidade. Portanto, os antigos combatentes fazem parte da nossa história. E a nossa história tem que estar em permanência a ser partilhada, divulgada pelas gerações. Portanto, essa data dos antigos combatentes é uma data que deve ser encarada, do meu ponto de vista, de uma maneira ligeiramente diferente, com a apresentação, inclusive, com desfiles dos antigos combatentes, para que toda a gente veja os rostos daqueles que pertencem a esse grupo especial de cidadãos que se bateram e que estiveram na base da nacionalidade. Portanto, digo que perdemos uma oportunidade porque não divulgamos suficientemente as pessoas, não os organizamos do ponto de vista do momento histórico em que eles participaram nos processos, não divulgamos isso e, portanto, os antigos combatentes, para além de serem uma espécie em extinção, vão ser uma espécie que não tem reprodução histórica e, portanto, vão ser também uma espécie esquecida. Eu queria sublinhar, na reflexão do Zé Guerreiro, o facto de, a dado momento, os antigos combatentes terem crescido. E crescido sem nenhum motivo. Crescido por causa dos esquemas, por causa das insuficiências de controle, por causa dos mecanismos, enfim, podemos se calhar dizer da corrupção. Mas o que é facto é que, com o Estado a reservar um apoio para os antigos combatentes, se o número desses antigos combatentes cresce, os próprios antigos combatentes, quer dizer, não vão ter menos benefício daquilo que poderia ser o apoio do Estado. Portanto, tem que haver rigor. Tem que ser, é que não pode haver. E o facto de ser antigo combatente e tem que ser abordado também nessa perspectiva.
se esta categoria de pessoas, não é? Se esta categoria de pessoas passa isso hereditariamente aos seus, porque há muitos casos, por necessidade de apoio familiar, etc., o mecanismo que se encontra é introduzir filhos também nas listas, e é isso que desvirtua ligeiramente a dignidade, que desvirtua o valor que nós queremos e pretendemos dar ao antigo combatente. Portanto, para concluir, vai uma mensagem de muito respeito, muita solidariedade a todos aqueles registados ou não, porque há muitos que não estão registados, tanto registados ou não, mas que se reconhecem como antigos combatentes. Vai, portanto, aqui o meu reconhecimento, o brio e a honra do exemplo destas pessoas, no sentido de nós procurarmos eternizá-los. Portanto, devia ficar como foco e como necessidade da nossa sociedade. Rui de Castro, falta-nos políticas, falta-nos ação. O que é que nos falta para, de facto, termos esta classe do antigo combatente e veterano da pátria, de facto, valorizada e, acima de tudo, contribuir para o país? Bom dia. Muito bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes, bom dia aos colegas do painel. Eu, em primeiro lugar, quero dizer que estou em linha com aquilo que foi já dito, não é? E também quero dizer que não faltam políticas, tal como noutras áreas. Nós também aqui neste domínio temos legislação e temos diretrizes que, se aplicadas, poderiam estar a permitir que os nossos antigos combatentes e os veteranos da pátria pudessem estar hoje com uma condição social mais condigna e que respeitasse melhor todo o historial que eles, historial de luta, historial de trabalho, historial de privações, de todos aqueles que permitiram que nós chegássemos à Angola de hoje. Eu gostaria, não sei se terei tempo para poder apresentar, mas de facto há uma lei, a lei do antigo combatente e veterano da pátria, define um conjunto de questões e esta lei é de 2002. Define, por exemplo, que o antigo combatente tem que ter prioridade na formação socioprofissional, no acesso ao emprego no setor público, deve ser protegido contra o despedimento laboral, as entidades empregadoras não públicas devem ser sensibilizadas para os admitir, tem um horário especial face à sua incapacidade. Mas tens que admitir que, estando isto previsto na lei, e os antigos combatentes de hoje já são pessoas que não estão, quer dizer, que já não podem respeitar isso, normalmente já não trabalharão, já não estarão coisas, e portanto é preciso, se calhar, pensarmos também, continuarmos com isso, com essa defesa, mas pensarmos noutras soluções, porque a faixa etária já passou um bocado, era só para ajudar esse teu... Eu ia aí. Mas primeiro gostaria era de enumerar coisas interessantes que talvez alguns dos antigos combatentes e veteranos da guerra nem sequer saibam que são medidas previstas e que estão legisladas. É que, por exemplo, e continuando, estando empregados, têm direito a um horário especial em função da sua incapacidade física ou psíquica, não podem fazer trabalho extraordinário, nem noturno, têm mais 5 dias de férias remuneradas do que os colegas. O período dispensado na libertação do país, na defesa da pátria,
conta a dobrar para efeitos da reforma. Tem direito à proteção na assistência médica e medicamentosa, prioridade na evacuação posterior do país em caso de doença, direito à assistência judiciária gratuita, isenção do IRT, enfim. E beneficiam da subvenção nas tarifas de renda de casa, água, luz, telefonia, compra de imóveis do Estado, transportes públicos de todo o tipo, incluindo o aéreo, e a entrada em espetáculos culturais e desportivos. Ora, nós, a semana passada, celebramos mais um dia e, nesse dia, começou a distribuição do cartão de identificação e subvenção do antigo combatente para ele ter direito a algumas destas medidas que estão legisladas desde 2002, ou seja, há mais de 20 anos. Para dizer então o quê? Que se há 20 anos tivessem beneficiado, obviamente que hoje já reformados, não é? Teriam uma reforma melhor, mas teriam passado por um período diferente da sua vida, depois de todas aquelas vicissitudes da guerra, das cadeias, da primeira guerra de libertação do país, onde se inscrevem os antigos combatentes. É bom que também saibamos destrinçar, porque o antigo combatente é todo aquele que lutou pela libertação do país até a independência. Todos aqueles que participaram na defesa da pátria, da independência até 2002, com o alcance da paz, estes são os veteranos da pátria, desde que tenham ficado nos órgãos de defesa e segurança pelo menos 10 anos. Bom, então, estas figuras, figuras históricas e heróicas da nossa pátria, têm efetivamente que ter um tratamento diferenciado. E aqui vem uma questão, para rematar já, pelo menos esta primeira abordagem, que, como efetivamente nem tudo corre bem, também aqui houve coisas que correram bastante mal. É que terminou em dezembro o processo de cadastramento e prova de vida, e a conclusão a que se chegou é que 90 mil pessoas estavam a receber pensão de antigo combatente sem sequer o serem. Ou seja, o Estado perde mensalmente 2 mil milhões de kwanzas. É tudo isso que o Rui de cá está a falar, uma série de direitos, mas o facto é que mês após mês nós vemos uma série de antigos combatentes, veteranos da pátria, à porta do BPC para receberem o seu subsídio, aquilo que lhes é devido, ou seja, sem nenhuma dignidade, em inglês. Bom dia. Bom dia, Silvio. Bom dia, companheiros de painel, o nosso técnico em serviço, o Mauro Costa, e a nossa vasta audiência. Sim, eu começaria por dizer que, embora tenham características específicas por terem participado e cumprido a vida militar e terem participado no processo de libertação do país, da conquista da paz, não é? E esta é a característica específica deles, não é? A situação deles não é muito diferente daquela situação do resto da população, não é? Portanto, para além dos antigos combatentes, e para responder à sua pergunta, que ficam mensalmente à porta do BPC e de outros bancos, não é? Há muita boa gente que de outra forma contribuiu para o país e que está em idade de reforma, que também passa pelas mesmas vicissitudes. Os antigos combatentes, hoje, pelo tempo já percorrido, não é? Enfrentam vários desafios, para além destes que referiu. Hoje estão numa situação de envelhecimento,
muitos já, e enfrentam questões de saúde física e mental decorrentes das experiências vividas durante o conflito armado. Aqueles que ainda têm idade, se calhar mais os veteranos, porque também, por causa das características do nosso conflito, muita gente que é, não diria já antigo combatente, mas sobretudo veteranos da pátria, porque houve sempre situações de gente a ingressar no exército com idade gente muito nova, né? E, portanto, essas pessoas ainda em idade de prestar, não, de serviço, muita gente se encontra desempregada e com dificuldades de se reintegrar no mercado de trabalho por falta de habilidades específicas para levarem a vida no setor civil, e outros, para além disso, decorrentes de alguns traumas, né, da guerra, que podem dificultar a sua transição para novas carreiras. O acesso aos serviços médicos, não é? E, sobretudo, o tema da saúde mental, que pouco se diz. Muitos antigos combatentes enfrentam ou podem sofrer de transtornos de stress pós-traumático e outras questões de saúde mental, não é? E por causa do estigma não recorrem, portanto não recorrem, não solicitam apoio, e também não acredito que tenhamos, e pelas características, nós temos um conflito muito longo e bastante violento, é muito provável que tenhamos muitos traumas, não é? Incluindo daquelas pessoas que, e também para compreendermos um bocado a nossa situação, a forma como às vezes temos de determinados posicionamentos de pessoas que ainda estão no ativo, poderão ser por causa deste facto. O Zé Guerreiro referiu-se muito bem a problemas de habitação. Muitos não têm habitação ou não têm habitação adequada, e temos, não menos importante, antigos combatentes que ainda não oferem as suas pensões ou benefícios, ou que o outro lado da questão temos o tema da exiguidade, não é? desses benefícios e pensões que não, tanto face ao custo, elevado custo de vida, não conseguem efetivamente sobreviver, e por isso enfrentam também a fome, problemas de fome, pobreza, e sobretudo aqueles que vêm com esses traumas a que me referi, psicológicos, e aqueles que têm outros traumas físicos, não é? Muitos deles que vemos nas nossas ruas. É verdade que já houve muito mais, não é? Nós vimos situações ainda mais dramáticas no passado, não é? De mutilados de guerra, em todos os sinais, sobretudo aqui da cidade, não é? Houve uma evolução, é preciso reconhecer que algumas políticas foram implementadas e ajudaram a resolver e melhorar a situação das pessoas. Agora, nós, e se calhar, que penso que para além de caracterizar os problemas, nós devemos também depois, se calhar num outro bloco, ver as formas de melhorar a prestação. Mas o que ocorre frequentemente é que há, para além das pensões, há uma série de programas para apoiar esse segmento da nossa população. Mas vemos acontecer muitas vezes que elas próprias depois não conseguem sustentar, não é? Ou sustentar, sobretudo quando se entregam bens. O que acontece é que, e há várias situações, recebem bens e depois vendem, porque precisam, têm outras necessidades. Houve situações, e há casos muito específicos, aqui na Orla Marítima, aqui na Zona Sul, muitos daqueles terrenos em que houve alguns condomínios e casas de praia,
foram dados a antigos combatentes, e gente que veio aqui a Luanda a viver. Os Ramiros, é isto mesmo, e venderam. Portanto, há uma série de coisas, não é? E é preciso também refletir por que razão continuamos a ter essas situações e porque não ajustamos as medidas. Em relação ao que o Rui disse da lei, e vou já terminar, para além de haver aqui um gap muito grande entre aquilo que está estatuído e a realização, é também a altura de, para além, não só em relação a essa legislação, para ver se efetivamente nós somos realistas, né? Quando também promulgamos determinadas leis, não é? E este é o grande problema, né? Portanto, não pensamos, não aprofundamos, não vemos as soluções. Aquilo é uma coisa para dizer muitas vezes, né? Não estou a dizer que tudo, mas isso pode ser feito gradualmente, né? Então, é preciso também olhar para esse aspecto. Vamos fazer uma pausa e voltamos já a seguir. Estamos de volta com o Jornal 7 Dias, semana em retrospectiva. José Guerreiro. Pois, eu gostava na linha do que disse o Enda muito bem e o Gustavo, mas eu queria sobretudo realçar a intervenção do Rui de Castro. A excelente intervenção, lembrar-nos de uma lei de 2002, de que nós, com certeza, não temos presente. Como não terão presente na governantes do nosso país ao longo destes anos. E esta lei, como diz o Enda, e muito bem, pode haver situações que não podiam ser aplicadas, mas não acho que não deveriam ser aplicadas. Então, eu, a partir da intervenção do Rui de Castro, eu talvez convidasse os nossos dirigentes, as pessoas que têm poder de decisão política, económica, etc., a revisitarem esta lei, não é? Revisitarem esta lei, fazer uma autorreflexão sobre o que é que fizeram ou não, porque a lei está clara, e há 20 anos pouco se fez na aplicação desta lei. Quer dizer, vocês falaram entregaram casas aos Ramiros. Se tivessem dado 2 hectares no Lubango ou 2 hectares no Mochico, era melhor do que entregar uma casa no Ramiros. Mas também aconteceu lá, Zé. Também aconteceu lá, aconteceu em todo o país. Isso é um esforço que tem sido feito, mas vamos depois olhar para os impactos, não é? Que passam só muitas vezes na entrega disto, não é? Portanto, nós entregamos. Exatamente. Entregamos. Temos há um esforço. Portanto, compramos, alguém vende, mas efetivamente, e não estou a dizer que é apenas culpa das pessoas. Por exemplo, referiu-se aqui, foste tu mesmo quem disse, que havia uma exploração de laranjas, não é? Portanto, eu não posso estabelecer implementar um projeto daquela dimensão e depois não assegurar quem as compra, não é? Portanto, tem que haver continuidade, tem que haver sustentabilidade. Estabelecer a cadeia de valor. Sim, e eu acho que pouco fazemos. E depois, quer nas sociedades, na sociedade do modo geral e quer neste segmento concreto, as situações também não são iguais, não é? Portanto, há uma hierarquia. Nós temos oficiais generais, não é? E depois temos os outros, não é? E é preciso também fazer essa distinção, não é? Mas, e perceber, e é outra questão, ver como é que elas se interligam. Porque ali, por exemplo, fala dessas questões, mas não fala, por exemplo, da atribuição de concessões mineiras, concessões petrolíferas e outros investimentos que nós sabemos que existem. E eu não acho que seja mau. Agora, mas mesmo até neste grupo, e nós vemos muitas pessoas a reclamar, quer dizer, que depois essas pessoas que serviram o país e que chegaram ao topo da hierarquia militar, por várias razões, uma, se calhar, de estratégia também, das políticas, má implementação, desvios, não é? Mas o que é certo é que todo mundo reclama, os que receberam e os que não receberam. Não é? Os 10% da hierarquia militar não devem reclamar, com certeza. O problema é os 90% que, de facto, não foram beneficiados nem quase com migalhas daquilo. E volto a dizer, aquilo já, por acaso, já o Adebayo costuma dizer isso. O Estado põe dinheiro, o Estado disponibiliza dinheiro, o Estado disponibiliza orçamento,
mas depois esses benefícios não chegam aos beneficiários, quer dizer, o Estado, os 90%, quase, eu estou a falar porque conheço várias pessoas, às vezes até alguns familiares. Sim, mas isso é generalidade. Então, quer dizer, então é preciso, o Lula acordou uma lei, por isso eu convidava as pessoas a revisarem a lei e a ver como é que podem aplicar partes da lei. Não. Senão é mais uma lei e as pessoas estão aí, como tu disseste, muito bem, nas filas do banco para receber 40, 50 mil kwanzas por mês. Pessoas que deram a vida toda, que perderam família, perderam um filho, etc., pela libertação do país. Não está certo. Mas a situação é diferente do que se passa na nossa sociedade, porque o que vemos acontecer, de um modo geral na nossa sociedade, até em processos de desenvolvimento do setor empresarial, né? E que às vezes nem são às vezes iniciativas do Estado, né? Isso para fazer a relação e que são os riscos que acontecem, né? Você financia um projeto e o que vai acontecer é que logo um mês, um tempo depois, o promotor do projeto começa é visível, né? Algumas, como se diz, né? Começa a ostentar, há sinais claros de riqueza. E o projeto não está a avançar. Portanto, e o que vemos de um modo geral em todos os processos, e que é transversal, é que, efetivamente, quem está a dirigir os processos, não é, melhora a sua vida. E o beneficiário? Quer dizer, e às vezes nem o projeto. A mim o que me preocupa mais, e por causa do histórico, e que é uma situação sensível, né? Nós tivemos uma longa guerra, não é? E que ceifou várias vítimas e que adiou o futuro de muita gente. E eu penso que esta deveria ser um setor em que não deveríamos ter tantos problemas do género. Exatamente. E depois a questão é, será que os problemas todos que temos na nossa sociedade não derivam efetivamente, não é, do Estado, não é, neste setor que é tão importante? Aí deixa-me fazer-lhe a provocação. Durante a edição passada nós estivemos a falar da questão da criminalidade. Como é que ficam as famílias destes pais que têm estas condições depois de terem passado pelo que passaram, carregando os traumas de que falou durante a sua intervenção passada? Como é que ficam os filhos, as filhas, as esposas? Não está aí também a questão do começo daquilo que é um problema social? Nós temos estes arrimos de famílias, responsáveis de família, com estas condições? Rui de Castro. Acho que se não houver muito cuidado, estas famílias podem ser potenciais pré-delinquentes, né? Porque começa logo porque os seus cabeças, digamos assim, portanto, cabeça de casal, que foram aqueles que estiveram na mata a lutar pela independência e depois na mata também, particularmente, não é? A lutar pela defesa do país até alcançarmos a paz. Eles tiveram que abandonar o lar. O lar ficou entregue à esposa. A esposa fez o papel de homem e de mulher. Ele regressou cheio de traumas psíquicos. Em muitos casos veio, inclusive, amputado. Veio com graves problemas físicos que não lhe permitem, portanto, trabalhar. Vem de mãos a abanar. A única coisa que sabe é manipular uma arma, que foi aquilo que esteve a fazer durante anos e anos, de sol a sol. E a expectativa de vida que está a dar à família que o recebe feliz porque o pai regressou, ou o tio, ou o familiar, e coloco aqui algumas mulheres que também participaram, obviamente, não é? Mas, de facto, o que depois acontece é que ele não tem esta condição económica e financeira para permitir que a família tenha uma vida mais de acordo com tudo aquilo que ele deu
o que vai restar é, infelizmente, poder ser arrastado a integrar grupos de delinquentes para assaltos e para outro tipo de atos menos próprios, digamos, para um cidadão, ou não intervindo diretamente, quase que não lhe resta fechar os olhos àquilo que o filho ou os filhos fazem no campo da delinquência ou da pré-delinquência, porque de facto não resta à família outra saída. E talvez não reste também à família muita saída, porque chegamos a coisas que eu acredito até que serem um bocado imperdoáveis. É que referi há pouco um dos colegas do painel que, de facto, nós não podemos ver ou não deveríamos ver os antigos combatentes, os veteranos de guerra, ficarem horas e horas e dias à espera de levantarem portanto, aquilo que deveria ser, ou que é designada como a pensão de mérito. A pensão de mérito de um antigo combatente é de 23 mil kwanzas. É inferior ao salário mínimo nacional. Portanto, quer dizer, é imperdoável que isto ocorra nesta altura. Portanto, efetivamente, eu acho que é mesmo de se revisitar esta lei e fazer toda uma avaliação. Iniciamos o programa, de facto, com uma menção muito bonita de que tem sido dado um grande apoio, mas se nós espremermos mais, vamos concluir que deveríamos ter dado muito mais a quem deu tanto a este país. Sim, mas eu penso que há o outro lado da questão. Não é? O que deveria acontecer, para além das questões do que falou, um militar só sabe, passou a vida inteira a manusear armas e não tem sido, e sabemos e concordo, não tem sido, nós não temos sabido reconhecer e valorizar estas pessoas, mas o que deveria acontecer, dentre outras coisas, tirando os traumas, não é? É que o Exército são, por excelência, devia ser, por excelência, escolas de liderança e disciplina. Dentre outras coisas, nós devíamos ter essas situações negativas, mas no final do dia, e temos em alguns casos, né, pessoas já na função pública, e há um país que faz muito bem isso, que é a Singapura. Eu já referi isso várias vezes. Para além eles têm um sistema de meritocracia e porque, não sei se ainda é, mas e por causa do serviço militar obrigatório, portanto, todo mundo faz tropa. E, dentre outras coisas, depois de fazer a tropa, essas pessoas, e porque têm uma escola muito forte, o Exército consegue trazer para a sociedade pessoas com capacidade de liderança, pessoas disciplinadas e muito íntegras. Portanto, e eu acho que é um outro aspecto que nós também não conseguimos fazer, não é? Não conseguimos fazer e tem o custo, não é? Que temos tido. Por outro lado, portanto, na prática a presença dessas pessoas na função pública ou na administração pública é visto como uma garantia de disciplina, eficiência e habilidade de liderança. Portanto, eu espero, e porque nós tivemos um histórico muito grande, tivemos serviço militar obrigatório, tivemos uma guerra e devíamos ter mais gente com esse tipo de capacidade. É também a presença dos militares é também vista como uma forma de garantir a estabilidade política e segurança nacional. Portanto, a experiência militar de líderes que tenham esse histórico é valorizada, né? É valiosa e muito importante na gestão de crises e na formulação de políticas relacionadas à segurança e à defesa, né? Porque tem que haver um casamento, né, entre aquilo que são
as perspectivas de desenvolvimento econômico e social do país com a defesa dos nossos interesses, não é? E é com gente com esta capacidade e que não sabe, não é apenas malta que sabe disparar, mas aqueles que... E temos muita gente, nós mandamos muita gente para fazer academias militares. E vou dar um exemplo. Hoje o nosso setor da aviação civil beneficia muito da formação e da competência dos pilotos da Força Armada. Portanto, se nós pudéssemos, não é, aproveitar melhor essas capacidades e utilizássemos melhor essas pessoas, poderíamos efetivamente fazer... Mas então está aí o ganho, não é no subsídio, não é no pagamento de uma pensão, e sim na valorização, no sentido de utilizar melhor estas pessoas a nível do país, que talvez viesse a tal da valorização de facto da dignidade? É importante, porque essas pessoas vão gerar valor, porque a outra parte da questão, sim, é importante e devemos aumentar a pensão dessas pessoas, mas precisamos de fazer dinheiro. Não é? Mas permite-me só, os colegas, permitam-me só uma parte. Esta liderança que estás a falar, e digamos as pessoas da mais alta hierarquia militar que tiveram nas guerras e que tiveram um papel fundamental no desenvolvimento do país, não é? E que hoje, alguns deles, como disseram muito bem, até os pilotos das Forças Aéreas, que são hoje pessoas importantes na aviação civil, e outras. E médicos também. Médicos também. Médicos, por exemplo. Essas pessoas já estão mais ou menos resolvidas. Eu estou basicamente a colocar o foco nos 90% das pessoas foram a carne para canhão, foram os soldados, como dizia o Ruka muito bem, vieram mutilados, vieram amputados, e são milhares de pessoas que afinal, ouvi agora, muitos deles nem estão cadastrados, são cadastradas outras pessoas. Então eu ponho um bocado mais o foco nesta gente, nestes combatentes, né, que deram de facto uma contribuição muito grande e foram aqueles que estiveram mesmo na frente de combate. Realçar a riqueza e a excelência da nossa análise a este problema, que de facto passámos por todos os aspectos. E é importante a gente não esquecer que os antigos combatentes e mesmo veteranos da pátria não foram todos militares. Há antigos combatentes que foram civis, foram presos políticos, participaram, enfim, na luta clandestina. Há outras pessoas que participaram, por exemplo, na vida partidária, etc. Portanto, nem todos cabe, apesar de eu reconhecer que sim, que as ideias são mesmo essas, aproveitar as Forças Armadas como uma escola de valores e de virtudes para formarmos as pessoas e termos um instrumento de preparação delas para a vida futura. E é por isso que eu acho que também as Forças Armadas de hoje, e aqui é uma parte, deveriam cuidar de fazer entrar todos os jovens na tropa, entrar e sair, porque este período de 2 ou 3 anos que se faz na tropa garante-se um conjunto de capacidades e de habilidades para enfrentar a vida, não é? Mas é preciso pensarmos que os antigos combatentes, em primeiro lugar, não são todos militares, e os veteranos da pátria possivelmente também não serão. Não, eu estou de acordo, Zé. O que eu acho é que nós devemos ver a perspectiva mais abrangente da coisa. É que eu estou olhando a perspectiva não no benefício particular de cada um. A minha perspectiva é de que nós devemos utilizar essas capacidades para gerar valor e apoiar os outros. Está a ver? O que eu penso é que por via das pessoas que... porque estas pessoas é que vão assegurar, que deviam assegurar, primeiro, o interesse daquelas pessoas que estão menos servidas, porque é preciso que haja gente com sensibilidade para o efeito, mas que, por via da sua ação no Estado, no privado, pudéssemos conjugar iniciativas e liderar iniciativas que gerassem dinheiro, para não dizer só valor, porque a questão depois é esta, né?
para apoiar e financiar esse esforço financeiro grande. Porque é o que também nós precisamos. Por exemplo, e nós temos uma experiência de que há muita gente que sai daqui, de Angola, miúdos, que vão estudar no Colégio Militar em Portugal, em Lisboa. Por que nós, não é, com um país tão vasto, com tudo, não é, e com gente capaz, por que não são as melhores pessoas a liderar processos como estes, não é? E os rendimentos destas atividades, não é? Poderem então ajudar a financiar as pensões, não é? E benefícios para os outros. Quando falo... sim. Wenda, agora a minha última reflexão, e termino, é mesmo a minha última reflexão sobre o tema. Dá para pensarmos que ao longo destes 50 anos, o grosso, a maioria, se não dizer a esmagadora maioria, dos dirigentes e governantes aos vários níveis do nosso país, ao longo de 50 anos, foram antigos combatentes. Certo? E como é que eles protegeram os seus camaradas? É só a reflexão. O que é que correu mal? O que é que correu mal? Ou o que é que não está a correr bem? Portanto, e a minha ideia é que há um leque, porque há iniciativas de ajuda, não é? Iniciativas até de realização de negócios, mas temos, por um lado, estes negócios não dão certo, são desvirtuados e comprometem então todo o esforço, toda a perspectiva de apoio às camadas mais vulneráveis, para além daquilo que me referi, da questão do setor da educação. Há as zonas, por exemplo, dos parques naturais, não é? Manutenção de estradas, manutenção de edifícios, uma série e até no setor imobiliário, né? Portanto, o meu entendimento é que nós precisamos de arranjar mecanismos, modelos, não é? Que possam gerar mais valias e assim poder financiar o apoio, né, necessário a essas pessoas. Mas isto só é possível com pessoas capazes e competentes. De outro modo, não chegamos lá. Portanto, muitos dos problemas, quer no exército e na sociedade mais abrangente, decorrem desta lacuna. Bom, eu pedi para fazer aqui o meu acréscimo final aqui a este tema, pedindo aos nossos ilustres deputados que, com urgência, aprovassem a nova lei do antigo combatente e veterano da pátria, porque, tanto quanto sei, esta Lei 13 está a ser revista já há bastante tempo e está a ser revista de entre vários assuntos, sobretudo para enquadrar os veteranos da pátria nestes benefícios que eu há pouco referi, que só abrangem o antigo combatente. Portanto, o veterano da pátria também precisa de ter claramente definido qual é o tipo de apoio e subvenção que ele poderá ter daqui em diante. Vamos fazer um intervalo e voltamos já a seguir. Estamos de volta com o Jornal 7 Dias, semana retrospectiva, para falar neste bloco daquilo que são as oscilações do preço do pão, que sem sombra de dúvida é um termômetro não apenas da economia doméstica, mas também da economia nacional. Gustavo da Conceição. De facto, o pão é um alimento fundamental. Não? Mas o pão e o seu preço têm dois tipos de problemas. Tem o problema do trigo, fermento e do sal, quer dizer, dos ingredientes. E depois também tem o problema das vendas, da distribuição, etc. E é aí que, a um nível e ao outro, o preço se movimenta. Portanto, nós já vimos aqui os problemas que gravitam à volta do trigo.
desde logo a ausência de grandes níveis de produção nacional e, portanto, a nossa obrigação de recorrer à importação e ao dispêndio de divisas. Já vimos que o circuito do trigo tem uma deficiente fiscalização ao ponto de nós, trigo importado para consumo aqui, ir parar por vezes por vias legais, mas também muito por vias ilegais, ir parar a outras partes do nosso continente, particularmente aqui aos nossos vizinhos do norte. E, portanto, todas essas complicações influenciam naquilo que é, enfim, é essa questão cultural à volta do pão nosso de cada dia. Nós, é certo que tivemos alguns exercícios de política que procuraram criar alternativas a essa questão cultural do pão. Alternativas como a mandioca, a batata doce, a jinguba, a banana pão, etc. Mas que nem sempre, pelos mesmos motivos, às vezes falta de produção, às vezes problemas na distribuição, muitas vezes também a influência do preço, criaram aqui no mercado uma alternativa, que é o bolinho. Portanto, há muita gente hoje que não consegue comprar pão, também não consegue ir a jinguba e a mandioca, e fica-se pelo bolinho que vem através do trigo. Portanto, o bolinho depende através do trigo e do seu coisa. Então, temos aqui um problema da sardinha com o rabo na boca, como se diz, que é preciso atacar e que é preciso resolver. Portanto, eu acho que o nível de fiscalização ao longo da linha, desde a importação até a comercialização, tem que funcionar bem. Temos que encarar programas de aumento da produção de trigo a nível nacional, e aí poderá haver espaço para antigos combatentes ou para organizações de antigos combatentes e outras da sociedade de terem aqui uma alternativa para a fuga da pobreza, não é? E depois temos também que pensar no fim da linha, porque a comercialização do pão nem sempre respeita as medidas de higiene, e depois, sendo um fenómeno cultural, é perigoso, por causa da responsabilidade na segurança alimentar, deixarmos isso na mão de muitos estrangeiros. E o que temos assistido aqui é que o pão, a sua produção e uma grande parte da sua distribuição está na mão de cidadãos estrangeiros. Portanto, era essa a minha reflexão inicial para animar o debate. José Guerreiro, quer seja pelo pão, quer seja pelo micato, o facto é que a questão está na produção de trigo. Pois, e eu, por acaso, eu não queria entrar... queria registrar com agrado o conceito meio religioso do Gustavo sobre o pão nosso de cada dia. Apenas gostei, Gustavo, parabéns. Está bonito, né? Mas eu ia entrar mais num conceito mais geral, não é? Não nesse conceito religioso, que assim, acho que ao longo dos anos a importação de cereais tem estado envolta em muitos mistérios, não é? É conhecido ao longo de... Nós, assim, os mais velhos, já é cíclico esta questão dos cereais, do pão, em função dos tais mistérios que existem, né? Há negócios pouco claros, há investimentos exorbitantes de nacionais e de estrangeiros ligados ao pão, não é? Por exemplo, no passado, nós conhecemos casos das moageiras estatais em Benguela, Luanda, Lubanga, etc., cujo funcionamento foi envolto em histórias pouco esclarecidas, privatizações, falências, abandonos, né? etc., etc.
para favorecer interesses de terceiros, não é? E como não é petróleo, não é diamantes, não é? São negócios que passavam à parte, não é? Como a gente diz, entre os pingos da chuva, para ninguém dava por eles. Mas este negócio tem sido um monopólio comandado por bem poucos nacionais e estrangeiros. E daí estes problemas psíquicos que se refletem depois naquilo que o Gustavo muito bem disse sobre o preço do pão. A questão do preço do pão não é preço por acaso. Há questões abundantes ligadas a estes monopólios da importação, né, pelos grandes grupos económicos que condicionam a oferta e também, portanto, condicionam os preços. Não é? E, aliás, não é só aqui. O negócio dos cereais é um grande negócio internacional. Né? Vejamos a questão da guerra da Ucrânia. Né? Que há acordos à parte só para tratar da exportação dita para os pobres, mas que vai para os ricos, né? Dos cereais da Ucrânia. Né? Portanto, até para vermos a importância desta questão do negócio dos cereais, vejamos a questão da guerra da Ucrânia. Não, portanto, neste caso, né, neste quadro, né, e face aos interesses que estão em jogo, interesses bilionários que estão em jogo, não é estranhar que possam estar a acontecer notícias que temos vindo veiculadas na mídia, né? Aquilo que o Gustavo se referiu sobre a importação de trigo por Angola e posterior exportação para a RDC, né? E outros negócios também não esclarecidos. Né? E aí guardamos os esclarecimentos mais abalizados das autoridades competentes. Ainda recentemente, o diretor provincial do INADEC em Benguela denunciou na mídia a existência de muitos casos de assambarcamento de farinha de trigo na província. Né? Assambarcamento que provoca o aumento dos preços do pão. Né? Inclusive, na produção, diminui depois a gramagem, diminui o volume, o tamanho, o peso do pão para obterem mais valias. Quer dizer, isto vai a este ponto. Então ele apelava com a ANIESA, o SICA, etc., participassem nisto. Portanto, nós estamos com muitos problemas, inclusive no pão. Eu só lembro, e voltando ao conceito do nosso Gustavo, que já há 2000 anos se produzia pão. E esta é a minha primeira intervenção. Em inglês, é realmente um movimento normal de mercado ou é uma questão de especulação aquilo que está a acontecer com a farinha de trigo e, consequentemente, para o pão? Eu penso que os dois aspectos poderão ser relevantes. Não é? Num contexto em que há inflação, em que nós tivemos o aumento do preço da gasolina, né, no ano passado, que apesar de termos a situação de produção e distribuição de energia evoluída para melhor, não é? Mas nós sabemos que, e porque o pão é feito com água, muitas operações, muitas padarias funcionam com água das cisternas, não é? E, portanto, certamente que o custo da água aumentou, não é? Por via do transporte, e portanto, é natural que, num contexto em que todos os preços estão a subir, que o preço do pão também suba. Portanto, aqui o paradoxo é que muitos de nós levanta muito alto, até as pessoas estão a sofrer, né? A bandeira de não queremos Estado, a economia é de mercado. E agora, quando vemos estes fenómenos, não é? Ficamos assustados, né? Queremos e ficamos assustados. Portanto, eu penso que não me espanto, eu não produzo pão, pessoas que produzem, conheço pessoas que produzem pão e queixam-se muito, os custos subiram. E, aliás, as pessoas, como o custo de vida subiu, tudo subiu, para além do custo da farinha, os trabalhadores, porque precisam de sobreviver e viver, estão a solicitar remunerações mais elevadas, portanto, tem que subir. Aqui não há mistério, né? Não é como outro caso. O outro caso que abordamos tem mais mistérios, né? Eu até queria dizer no fim, eu acho nós tentamos tantos projetos, tantas iniciativas, temos boas leis e não funcionam. Acho que nos mandaram uma onda. Temos que perceber quem é o bruxo que está a fazer isso. Só pode ser um problema espiritual. Né? Acho que o problema é tão transversal, que é um problema espiritual. Eu penso que temos que perceber e aceitar
que num contexto como esse não é de estranhar que o pão suba. Agora, precisamos saber até onde podemos ajustar este preço, né? Por outro lado, alega-se, e há um pronunciamento do presidente da Associação de Indústrias de Panificação e Pastelarias de Angola, que, na sua opinião, porque nós temos qualquer coisa como 10 moageiras e que o Estado tem apoiado, né? Temos comprado trigo, temos produzido farinha de trigo aqui, portanto não há problemas na produção, mas na opinião dele poderá haver problemas na distribuição e denuncia que há casos de exportação ou reexportação de farinha de trigo para a República Democrática do Congo. Isto é mau. Portanto, nós andamos a dizer que queremos exportar. Agora, o perigo é não defendermos também o consumo, né? Temos que ter alguma reserva para o consumo interno, mas não podemos desestimular também o processo de exportação, porque agora temos que controlar e assegurar que porque vendem em muitos casos, nós sabemos que não é só com a farinha de trigo, acontece com a cerveja também, está a acontecer com a cerveja, porque nós temos dificuldades sérias e os empresários queixam-se de acesso aos recursos cambiais. E há indicação, e a experiência é esta, que aqui no país vizinho há mais facilidade de acesso. E na prática é uma forma também de termos os cambiais. O mal é não termos, se calhar, assegurar a produção, portanto, uma quantidade suficiente para o consumo interno, e depois não temos o controlo e assegurar que, se eles estão a vender em divisas, não é? Que depois não venham mais tirar dinheiro das nossas reservas, né? Portanto, tem que servir a nossa economia. Eu acho que tem que se arranjar aqui o meio termo, porque nós somos muito assim, né? Vemos mal em tudo. Eu acho que não. Temos que arranjar medidas equilibradas, não é? E acomodar este aumento. Agora, mais do que estimular a produção do trigo, que é importante, e esses aumentos de preço também estimulam que outras pessoas se dediquem, naturalmente, porque se o trigo aumenta, a cotação cá internamente aumenta e há procura, gera-se uma procura, significa dizer que há negócio. Portanto, há também um lado positivo da questão. Portanto, mais pessoas poderão se dedicar a essa atividade, e há exemplos bons no Ambo. Não sei se já temos, não acredito que tenhamos autossuficiência, mas pronto, eu penso que há aqui uma capacidade e podemos aumentar esta capacidade. Por outro lado, é possível e é necessário, e devemos aproveitar essas situações para também estimular o consumo de outro tipo de alimentos mais saudáveis, não é? E até outro tipo de utilização de outro tipo de farinhas, não é? Para produzir o pão. Porque devemos também considerar e orientarmos no sentido de não ficarmos muito dependentes, não é? Daquilo que nós não produzimos. Portanto, o nosso sistema de desenvolvimento deve estar ancorado também, o nosso modelo ancorado também nas nossas práticas produtivas, na utilização de matéria-prima que nós já temos. E, portanto, hoje, e é reconhecido que nós produzimos muito milho. E, portanto, neste contexto, nós temos que ter mais broa. Temos que ter mais broa. E em muitos países, não é? Há muitos países, e o consumo do pão está muito associado também a práticas culturais, a gostos, e, portanto, em muitos países há vários tipos de pão, consomem muitos tipos de pão,
que não sejam feitos de farinha de trigo. A Índia, o pão é feito muito do pão é feito com farinha de grão de bico e milho. O México com as tortilhas, não é? É feito também com milho. A Etiópia, o talinjera, é feito com uma outra farinha. A China utiliza também até farinha de arroz para algum alimento. A Rússia também, que até produz muito trigo, mas também utiliza o centeio, a cevada, a aveia, não é? Como outros países europeus e do mundo. Portanto, é preciso, para não falar de Portugal e Brasil, né? Mas devemos também atuar neste sentido. Agora, certamente, como o pão é um alimento fundamental e o aumento do preço pode pressionar e gerar mais problemas de segurança alimentar para algumas famílias que não tiverem acesso, não é? E, portanto, ele é fundamental até também para assegurar esse aspecto da nossa vida, né? Nós daqui dissemos o mata-bicho, não é? E efetivamente o pão é fundamental. E não só para o consumo familiar, mas temos também muitos negócios, como as pastelarias, as hamburguerias e todo o resto, que funcionam na base do pão. Portanto, o aumento gera este problema. E se quem produz pão e nós não fizermos o ajustamento correto dos preços e não gerirmos bem isto, o que vai acontecer, muitas padarias vão deixar de funcionar, o que vai implicar que muitos outros setores que dependem do pão para o seu negócio podem ser afetados e depois vamos afetar também empregos que nós muito precisamos. Rui de Castro. Bom, eu praticamente que fiquei sem mais elementos porque efetivamente os colegas tocaram em muitas questões importantíssimas. Eu ia acrescentar era tocando na questão que o Wenda apresentou da reexportação da farinha. É que, de facto, de acordo com dados da AGT, o produto alimentar que foi mais exportado de Angola em 2023 foi a farinha de trigo. Portanto, as exportações passaram de 1.000 toneladas para 8.000 toneladas de farinha de trigo. Ou seja, metade das 19.000 toneladas de farinha de trigo que são importadas, e note-se, com isenção de impostos, depois são reexportadas para outros países, nomeadamente a RDC e outros. É claro que não há mal nenhum em se exportar para outros países, mas também não estou a ver que não haja aqui um negócio lesivo para o Estado e para todos nós, quando estamos a isentar de impostos a importação de trigo. O trigo é tratado nas nossas moageiras, que estão a produzir 720 mil, ou estavam 720 mil toneladas de trigo ano, para uma necessidade de 600 mil, ou seja, tínhamos aqui ainda uma diferença de 120 mil que poderiam ser exportadas. Mas, efetivamente, há aqui uma questão que também tem que ser bem analisada. Algum deste trigo não deveria mesmo ser exportado, porque nós precisamos dele para consumo.
Note, por exemplo, que recentemente li que a Índia, que é um dos maiores produtores mundiais de arroz, decidiu que uma parte significativa do arroz produzido não poderia ser exportado para garantir que, em primeiro lugar, a sua população pudesse ser, digamos que, beneficiada. Ora, se nós estamos a importar trigo, estamos a isentar, percebemos que o trigo faz falta para a produção, sobretudo de pão. O pão é importante para a população porque é uma fonte de energia, tem carboidratos e proteínas. Ora, precisamos que estes carboidratos e estas proteínas continuem a alimentar a população e particularmente as crianças e os jovens. Ora, então, tem que haver aqui, eu não vou dizer que é uma medida protecionista, mas quer dizer, é uma medida que é de justiça até. Ora, por outro lado, referiu o Wendel muito bem que há um conjunto de outras farinhas, que não apenas a de trigo, que permitem produzir, chamemos-lhe pão, ou micate, ou uma coisa qualquer, mas o certo é que é um produto que vai ajudar na alimentação. E nós, lembro-me que aqui há uns anos, serviu até um bocado de chacota quando um ex-governante mencionou que deveríamos introduzir na nossa alimentação a farinha de mandioca. Há vários países que também produzem pão recorrendo à mandioca e à batata doce. Ora, se nós temos uma boa quantidade de mandioca, temos ótimas condições para a produção de batata doce, por que não fazemos o reaproveitamento da mandioca e da batata doce? E, se não há condições ainda para produzir grandes quantidades internamente de trigo, que eu até duvido que nós, a curto médio prazo, consigamos produzir trigo até tornarmos o país autossuficiente, mas o pouco trigo que vier, o pão terá um preço. Haverão pessoas com bolso para comprarem aquele pão feito de farinha de trigo. Agora, as nossas crianças que precisam na sua merenda escolar destes carboidratos e proteínas que eu falei há pouco, vamos deixar de lhes dar esta fonte de energia recorrendo à farinha de mandioca ou melhor, milho, inclusive de milho. Exatamente. Portanto, vamos deixar de lhes dar, por ser de farinha de mandioca, milho ou batata doce, porque ficamos à espera de lhes fornecer apenas de trigo. Não. Portanto, é de se repensar e, efetivamente, os nossos nutricionistas e outros começarem a apresentarem-nos algumas ideias e soluções de formas a que possamos sair portanto, desta crise. Não, eu estava pronto a introduzir mais uma discussão. Duas questões que eu queria colocar, ou no fundo duas perguntas. O Ruga falou muito bem na questão da importação do trigo e reexportação. E eu só queria fazer uma pergunta, porque vocês viram que eu fiz a minha intervenção na base de que os cereais é um tremendo negócio internacional e nacional. Muitos interesses em jogo de nacionais e estrangeiros. Então eu ia perguntar, quem é que importa trigo subvencionado e com isenção de impostos e quem é que exporta esse trigo para o exterior? Há resposta para essa pergunta? No quadro daquilo que eu falei sobre o negócio? Segundo, e aí já um bocado
em desacordo com algumas coisas que vocês estão a dizer. Gastronomia é cultura. E nós não podemos impor hábitos que contrariem alguns valores da cultura. Não é? E, de facto, eu também ia levantar aquela questão do nosso amigo Vítor Fernandes sobre a jinguba e a mandioca no pequeno almoço. Nós não podemos alterar hábitos alimentares de um momento para o outro. Não funciona, quer dizer, tu não vais, por exemplo, a Benguela pedir que o cidadão de Benguela coma catato, né? Ou que no Mochico coma jinguinga, quer dizer, e outras coisas, ou que na Índia comam fungos de milho, né? Ou comam canu no Paquistão. Então temos que ter um bocado de atenção quando estamos, não é? E foi essa crítica que eu fiz na altura também ao Vítor Fernandes. Quer dizer, uma coisa é dizer, não há pão, o pão está caro, não sei o quê, quer dizer, e sentado no ar-condicionado dizer, não, mas podemos comer jinguba e batata doce e mandioca, quer dizer, não, mas, cuidado, gastronomia é cultura. Não, mas aquilo é assim, nós já comemos milho, e já comemos jinguba, e já comemos batata doce. Agora, não, já comemos, a questão... continuamos a comer. Não, nós comemos. Sim, nessa comemos. Perspectiva. A questão... Eu adoro, né? Mas não é nessa perspectiva que eu estou a falar do pão, da importância do pão. E estes hábitos não são estáticos. Vocês a minha perspectiva da nós antes não bebíamos o best, né? Sobretudo no plástico, né? E isto foi introduzido. A questão que se coloca é que tu podes fazer tudo quando tens dinheiro. Quando não tens, até em nossas casas temos que nos ajustar. E nós, na estratégia desta alteração, é perceber que é até uma forma de enriquecer as pessoas, porque quem vai ganhar é mais negócio que quem produz. Então quase que ninguém produz milho, trigo, não é? E nós vamos estar a gerar dinheiro para estar a pagar quem produz trigo e está lá fora. Não. Portanto, depois você produz, o Estado vai te comprar milho, vai, neste caso concreto, pode fomentar a produção de pão às broas, não é? Mas se tu quiseres comer o pão de trigo, vai ser mais caro, mas tens dinheiro. Portanto, mas nós temos que ancorar o nosso modelo de desenvolvimento na base daquilo que nós dominamos e controlamos. Uma nota que é para o Rui, eu concordo que nós não deveríamos permitir a exportação ou reexportação, em princípio, para aqueles produtos que têm isenção. Mas eu posso também e devo cobrar taxas na altura de exportação. Agora, o problema que existe aqui é que muitas vezes esse negócio é feito de forma informal. E não nos podemos esquecer que o nosso mercado natural, para além do interno, o externo, está aqui, são os nossos vizinhos. Nós, tudo bem, ficamos muito contentes, exportamos para os Estados Unidos, para Portugal, não há gente suficiente. E nós estamos muito distantes, nós não temos um poder de negociação não é tão forte. Quantas pessoas temos aqui na RDC e precisam de comer? Nós, quando vamos lá fora e fazemos o marketing do país, falamos de Angola e vendemos também a região, né? Está aqui Portanto, Angola tem 30 e tal milhões de pessoas. Aqui o Congo, estamos numa região entre a SADC e não é, a África Central. O que, vindo para Angola, você vai poder exportar para todo mundo. Agora, na hora de exportar, estamos a criar dificuldades. Não, temos que fazer, eu costumo sempre a dizer, e eu aprendi com alguém, não é uma coisa e outra, ou outra. Nós podemos fazer uma coisa e outra. Podemos exportar para aqui e não perder a janela de oportunidade, porque o Congo está a se organizar. Eles depois já não vão precisar de nós. A nossa oportunidade é agora. Portanto, se eles precisarem mais, nós temos que assegurar que mais empresas se instalem aqui até só para vender para fora. Por isso é que estamos a fazer os investimentos. Não, é assim. Eu estou de acordo com o Enda. Mas é assim, mas exportar aquilo que não produzimos, como vocês sabem, já vi manifestação de interesse aí no programa, eu sou do Benfica, do 1º de agosto, né? Mas o Benfica era muito criticado porque importava jogadores, não os punha a jogar e depois revendia-os.
muito criticado. É negócio. Filipe Vieira, né? É negócio. É negócio. Né? O Dubai o que é que faz? Negócio. O Dubai o que é que faz? Agora faz mais coisas. Mas aquilo é um sítio para vender e Agora, vender. nós em vez de focarmos na produção para exportar, vamos importar para depois exportar. Nós precisamos de Eu dinheiro. não estou contra, estou só a questionar para que tu mais coisas, mais. Nós só não podemos vender o pai e a mãe e a alma. Mas não podemos vender o pai, a mãe e a alma. Mas nós precisamos, temos que ter essa perspectiva. Nós precisamos de dinheiro. E o nosso mercado é também a República Democrática de Congo. De acordo com o Lima, eu acho que nós devemos focar em produzir, criar condições para o cidadão usufruir dessa produção e exportar excedentes. Isso sim. Os serviços. Agora, para gastar divisas, impostos, isenção de coisas, para importar, para depois exportar. Mas eles vendem. Quando riqueza de meia dúzia, epá, sim, não sei. Vamos fazer mais um intervalo e voltamos já a seguir com os destaques da semana. E estamos de volta com o último bloco deste Jornal 7 Dias, semana retrospectiva, e como de costume, terminamos com aquilo que são os destaques da semana. Gustavo da Conceição, o que é que para si merece destaque, pela positiva ou pela negativa? Pela positiva. Pela positiva. O que merece destaque pela positiva são dois tipos de preocupações com as quais eu perfilho e que tiveram momentos interessantes ao longo da semana. Primeiro foi o movimento da defesa da Dikanza. Este é um movimento que me leva a refletir sobre outros instrumentos que não só me parecem que estão em perigo, porque, enfim, não há passagem de testemunho a novas gerações, não conseguimos introduzir esses instrumentos na academia e, portanto, podem estar em perigo. Estou-me a referir, por exemplo, à puita, estou-me a referir, por exemplo, ao chocalho, estou-me a referir mesmo à própria marimba, ao quiçãs. Portanto, então olhei e assisti com muito prazer esse projeto de defesa da marimba, esperando ver um dia que interessados se preocupem também com a defesa de um conjunto de outros instrumentos musicais nacionais que estão realmente em desuso, já não entram na modernidade da música nacional e por isso estão também em perigo. A minha segunda satisfação, para concluir o meu minuto, diz respeito a um programa de ambiente que está para ser lançado no dia do desporto nacional. Portanto, é uma ideia brilhante que já foi anunciada de termos um atleta, uma árvore, e, portanto, para além do setor fazer um esforço de pôr muita gente a plantar, o esforço será também de se ser exemplar no sentido de convidar cidadãos a fazerem o mesmo esforço. A cidade de Luanda precisa de árvores. O governador de Luanda tem um bom projeto nesse aspecto e, portanto, nós, os cidadãos, devíamos ser partícipes e o que eu espero é que o setor do desporto, por altura desta data, dê esse exemplo e encoraje um conjunto de cidadãos a participar também. Rui de Castro, os seus destaques da semana. Bom, eu primeiro ainda queria colocar aqui uma questão relativamente à plantação de árvores, porque é de facto louvável, deve ser replicado por todo o país, mas que não se limita apenas à plantação de árvores. É que cada cidadão planta a sua árvore, mas também deve cuidá-la até pelo menos ter alguma idade em que ela depois sozinha, digamos assim, possa prosseguir o seu crescimento. Bom, num dos meus temas, primeiro
Queria abordar a questão da cerimónia que nós assistimos de troca de armas das empresas de segurança para que as armas de guerra fossem entregues às Forças Armadas. Ora, o que está a acontecer é que parece que apenas 10% dessas armas de guerra foram entregues. A Polícia Nacional diz que as empresas de segurança estão a resistir à sua entrega. Tem que se passar a fase esclareciva. As empresas afirmam Exato. que as armas de defesa são muito caras e cada uma delas custa mais de 400 mil kwanzas. Portanto, aqui se as armas de guerra são para a guerra, têm que estar nas Forças Armadas e têm que ser retiradas a toda a gente que as tiver, sejam empresas de segurança ou não. Se a empresa de segurança não tem capacidade financeira para adquirir os meios de defesa, então só deve encerrar. Segunda questão tem a ver com as anunciadas demolições de edifícios na cidade do Ambo, os conhecidos edifícios da FAPA e da Angotel. Ambos estão em risco de derrocada iminente, mas há alguns moradores que não querem sair, alegando serem proprietários dos apartamentos e não saberem para onde ir. O governo vai mesmo fazer a sua parte, vai demolir para evitar uma catástrofe e, obviamente, que irá encontrar um alojamento provisório. Agora, a questão que se coloca aqui é: quem é que será o responsável pela solução definitiva naqueles casos em que a propriedade do imóvel já não é do Estado? E situação deste género também há aqui em Luanda. Para terminar, queria saudar a realização na capital do KK Menong, o Fórum de Investidores para a região angolana do Okavango. O governo, através da senhora Ministra de Estado, Dalva Ringote, anunciou que vai investir 100 milhões de dólares na terraplanagem de 430 quilómetros de vias de acesso que interligam as principais áreas de interesse turístico. Aqui eu esperava que não viesse ninguém agora exigir estradas asfaltadas e com 3 faixas de rodagem em cada sentido para facilitar o andamento das caravanas e das roulotes. Ainda em inglês, os seus destaques da semana. Olha, não tenho muita coisa a dizer e queria dar nota a uma matéria que saiu, que foi publicada recentemente, sobre a nomeação de um jovem, como é que se chama? Miguel Sérgio Lourenço Catraio, para o Fundo Rodoviário e Obras de Emergência, que por sinal é sobrinho do chefe de Estado e houve muita coisa a circular nas redes sociais, não é? E em grupos, sobretudo em grupos do WhatsApp. Eu não conheço o jovem, não conheço mesmo o jovem, mas essa é daquelas coisas que nos deve levar a refletir, não é? E, obviamente, pelo facto de ser sobrinho do Presidente da República, não é? Há sempre uma conotação negativa, né? Nepotismo. E, por acaso, conheço 2 pessoas que elas não se conhecem, não é? E obtive informação, né? Sondei e procurei saber se, de facto, aquilo que se estava a dizer era verdade, não é? E a informação que tive das 2 pessoas é que o jovem é um jovem competente. É um jovem que está no Ministério há bastante tempo. Já inclusivamente foi chefe de departamento, acho que do Tesouro, que em princípio até seria um candidato natural para ser diretor nacional do Tesouro.
e que várias vezes tem sido preterido por ser sobrinho de quem é. E então a questão que se coloca o que é que essas pessoas então vão fazer? O que é que queremos que as pessoas façam? Não é? Portanto, eu não acho que ser filho de ministro, ser filho até de presidente da República, seja um fator inibidor para, havendo mérito e até experiência, não é? Que essas pessoas façam o seu percurso profissional. Porque se nós não aceitamos, por um lado, não pode ser, portanto, tem um técnico, tem oportunidade, mostrou competência, não pode ser nomeado por ser sobrinho de quem é. Se for fazer negócio, não é? E por força talvez de influência, ou até menos, e ter uma ideia brilhante e consegue um contrato, não pode por ser filho ou sobrinho de quem é. Então o que queremos que essas pessoas façam? Porque eles são angolanos, não é? Agora, não basta só dizer que é filho ou sobrinho, é preciso apresentar outros factos. Mas também, eu compreendo, não é, que informações do género vendam, não é, e tenham impacto, não é? Porque também eu acho que os órgãos de direito não criam situações para preparar, não é? Eu acredito que, porque são efetivamente casos com alguma sensibilidade, que esses e outros, devêssemos preparar melhor a sociedade para o efeito, talvez a pessoa estar mais exposta nas funções anteriores, não é? Ter alguma visibilidade para que se compreenda que, de facto, aquela pessoa é merecedora daquele cargo. E, não havendo, neste contexto, deveria, se calhar, também, de forma subtil, surgir informação mais positiva, abonatória, sobre o percurso profissional das pessoas, né? Porque nós devemos defender o que é certo, não é? E tarde ou cedo, algumas... Portanto, e nós que temos também relações, às vezes, com pessoas que exercem ou exerceram poder, temos essa conotação, né? E então é necessário que não... Portanto, um país com os problemas que já tem, não se pode utilizar qualquer motivo para dividir mais as pessoas, não é? E devemos arranjar as melhores estratégias para resolver esses e outros problemas. É esse o único tema que trago para a semana. José Guerreiro, os seus destaques da semana. Bom, estranhando que o Gustavo não tenha usado o seu minuto para motivar os adeptos angolanos da seleção face aos resultados no Cana, não é? Digo que ele costuma fazer isso e muito bem, hoje não o fez, mas digo que o Rui de Castro já me roubou dois temas. O primeiro era de facto da polícia. Eu saúdo de facto esta coisa de armas que a polícia está a fazer, saúdo esta medida. Muitas delas com certeza até estariam diretamente envolvidas ou poderiam estar envolvidas em atividades criminosas, e acho que se deve sim agora passar para a atitude mais coerciva para a recolha dessas armas. O segundo também é o tema do Fórum dos investidores do Okavango, não é? Eu trouxe este tema exatamente porque numa semana em que se falou tanto em turismo, e de facto não quero falar em caravanas nem em roulotes, mas gostava de facto de assinalar que decorreu de facto em Menongue, de 17 de janeiro até hoje, segunda-feira, dia 22, este primeiro Fórum de Investidores. E eu volto a colocar a questão que o Ruca já colocou, saudando esta realização, né, que tem em vista apresentar os investidores nacionais e estrangeiros, as potencialidades e as oportunidades dos negócios desta região, não é? E o Ruca apresentou uma cifra, um valor, mas eu ouvi falar em 282 milhões de dólares para impulsionar o turismo do Okavango, que o governo vai disponibilizar. Mas quis colocar o assunto porque temos uma boa notícia, né? E aleluia, né? Segundo eu soube, os serviços de comunicação deste fórum, numa zona de difícil acesso, contou com os serviços de GGPN, acho que é assim que se chama. GGPN, não sei se do famoso satélite. Né?
mas é o Gabinete de Gestão do Programa Espacial Nacional, GGPN, Gabinete de Gestão do Programa Espacial. Mantemos notícias do satélite. O satélite está a colaborar nas comunicações lá entre os participantes deste fórum. O segundo tema tem a ver com a Indiama. Ao fazer o balanço das atividades das 23, a Indiama anunciou a arrecadação, fala em faturação de 1,5 mil milhões de dólares, com a produção de cerca de 9 milhões de quilates de diamantes, né? Há um decréscimo de lucro, né? O lucro líquido foi de 28,7 milhões de dólares, lucro líquido 72% abaixo dos resultados de 2022. Mas esta baixa dos resultados tem a ver com o fruto de novos investimentos na prospecção, bem como na dificuldade de comercialização de diamantes no mercado internacional. Eu trago aqui o assunto à pauta do nosso programa para saudar a prática da prestação de contas, né? Publicamente, que o Conselho de Administração da Indiama está a efetuar, o que demonstra alguma transparência na gestão, né? Se bem me recordo, nos tempos de outra senhora, né, as receitas dos diamantes produzidos, os impostos arrecadados não eram conhecidos ou beneficiavam maioritariamente interesses privados de empresas que os comercializavam, né? Por outro lado, e é um ponto também que eu deixo, não sei se poderá inclusive ser objeto de análise de outros programas, seria também conveniente saber se as dificuldades na comercialização, né, anunciadas pelo senhor PCA da Indiama, bem como a anunciada pretensão do governo, não é, que temos vimos como título num jornal de referência aqui no país, da empresa russa Algoza, do capital social da Sociedade Mineira do Catoca, como sabe, é uma das principais empresas mineiras do país. Portanto, se esta saída do capital social da empresa Algoza tem a ver com as sanções do Ocidente às empresas russas, em função da guerra na Ucrânia, né? E consequente reaproximação do posicionamento angolano estratégico de Angola face aos Estados Unidos. Portanto, é uma questão que eu coloco, saudar a Indiama, a prestação de contas, saudar os projetos que tem, mas questionar esta questão se a dificuldade da comercialização dos diamantes tem a ver com a saída da Algoza do capital social, isso tem a ver com a reaproximação de Angola aos Estados Unidos, em cumprimento das tais sanções do Ocidente à Rússia. Finalmente, queria referir-me à pauta aduaneira, desculpem, porque li em vários jornais que no quadro do novo regulamento para os produtos transportados na bagagem dos viajantes, não é? A pauta aduaneira impõe a taxa de 6% aos bens de uso pessoal com valor superior a 1 milhão de kwanzas. Portanto, vamos ter que começar a pagar uma taxa de 6% se trouxermos na nossa bagagem bens com um valor superior a 1 milhão de kwanzas. Portanto, continua-se assim a cobrança rigorosa e alargada de impostos, né? Acho que é uma estratégia do governo, né? Cobrarem tudo o que existe a cobrar impostos. Há alguns anos uma medida idêntica também vigorou, né? Acho que numa fase em que os cidadãos angolanos tinham que adquirir quase tudo no exterior, não é? Por acaso até um amigo meu teve uma marca grande no aeroporto que pretenderam dizer que ele estava a comercializar ténis, né? Esse meu amigo tinha 6 filhos, ele estava a transportar 6 pares de ténis, sapatilhas, né? Um par para cada filho, né? Então estavam a dizer que ele estava a comercializar, que ele trazia ténis para comercializar. Então que fizeram confusão no aeroporto. O mesmo se passou com um outro amigo que tinha uma mulher, filha e sobrinha, comprou 3 telemóveis no exterior e também quase que o obrigaram a pagar direitos alfandegários por causa dos 3 telemóveis que ele queria oferecer à mulher, à filha e à sobrinha. Portanto, o conselho que deixo neste meu minuto é se analisar bem as condições para a aplicação desta medida, nesta fase, na atual conjuntura, que é para não se causar mais descontentamentos aos cidadãos, ainda por cima a chegada ao país. Era só. E assim chegamos ao final desta edição do Jornal 7 Dias, semana em retrospectiva. Despedem-se de si Gustavo da Conceição, em inglês José Guerreiro, Rui de Castro, Mauro Costa e Silvio de Abreu. Você pode voltar a ouvir este programa em formato podcast em radioplaydigital.com. Bom dia e boa semana.